Espaço. Deus. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Amém. Amém. Alegria. Quão bom é estar na casa do Senhor. Quão bom é louvar ao Senhor. Oh, quão bom é sentir a presença do Senhor. Quero saudar os nossos amados irmãos que estão nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Pentecostal Yeshua. Que você que já nos conhece, muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. E você que ainda não nos conhece, nós estamos em Ribeirão Preto, no Jardim Zara, Rua Maria Cândida 670. Esse é o endereço da Igreja Pentecostal Yeshua. Salvação para todos. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor para que a palavra venha com toda a nossa fé, para que Ele venha falar conosco, para que eu seja um canal utilizado pelo Senhor para abençoar a sua vida. Ore pela minha vida e peça para que o Senhor fale com você através de mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos em Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, que me use, Pai. Faça de mim um instrumento, faça de mim um vaso cheio da Tua unção e derrame, Senhor, até transbordar sobre todos os meus irmãos, aqueles que estão em suas casas nos acompanhando através dos celulares, através das TVs, aqueles, Pai, que estão aqui na Tua casa, ouvindo a Tua voz, Pai querido, e aqueles que ainda não chegaram, ou até mesmo aqueles que passarem de frente à nossa igreja, Yeshua, que eles ouçam a Tua voz e sejam tocados, que eles venham a ser libertos, que eles venham a sentir a Tua presença e adentrar a Tua casa, pois aqui é o melhor lugar para se estar, pois aqui o Senhor cura, aqui o Senhor liberta, aqui o Senhor salva. Flua neste lugar, Espírito Santo do Senhor, que neste momento o Senhor cresça neste lugar e eu diminua. Que o Senhor sopre sobre os quatro cantos deste lugar, como um vento impetuoso no dia de Pentecostes. Que línguas de fogo venham pousar sobre as cabeças, batizando com o Espírito Santo. E que aquele que está enfermo seja curado, aquele que está no cativeiro seja libertado, em nome de Jesus. A partir de agora, a espada cortará, a palavra do Senhor dará o discernimento entre o bem e o mal. E quem não conhece Jesus, conhecerá. Quem não for salvo, será. E quem estiver enfermo, será curado. Fique à vontade, ó Deus maravilhoso, que a partir de agora o Senhor flua neste lugar com o Teu Espírito. Seja muito bem-vindo, Pai. Eu te amo, Espírito Santo. Estou em Tuas mãos. Entregue ao Senhor. Use-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Fale com os meus irmãos. Não o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor queira lhes ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você que está em casa, pegue uma Bíblia, acompanhe. É importante, é imprescindível que você acompanhe a palavra do Senhor. Toda vez que a palavra do Senhor for falada por alguém, por um pastor, por um evangelista, por um pregador, é necessário, manter ensinamento de Deus, que você confira na palavra. Amém? Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Mateus, o evangelista, capítulo 11, versículo 30. Evangelho de Mateus,
versículo 11, capítulo 11, versículo 30. Amém? Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem a palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Amém? Mateus, capítulo 11, versículo 30, nos diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos mais uma vez. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Amém. Você crê nessa palavra do Senhor? Cremos. Para que nós possamos entender melhor, para que não haja confusão, eu quero esclarecer algo. Podemos nos assentar, fiquem à vontade, podemos nos assentar. Muitas pessoas confundem o jugo. O jugo, neste caso, não é o verbo, é um substantivo. Eu não estou falando no verbo julgar, tá? Eu não estou usando o verbo julgar, de julgamento. Não, eu estou usando o substantivo julgo. O que é julgo? Para quem é antigo, os mais velhos, assim como eu, nós conhecemos, talvez os jovens nunca viram, não sei se vão ver, mas em alguma fazenda ainda devem ter. Os carros de boi. Carros de boi, há muitos anos atrás, eram utilizados para conduzir, fazer transportes de troncos de árvores, de compras, nas vendas na época, as pessoas que moravam em fazendas usavam os carros de boi para transportar seu alimento, fazer daquilo um transporte de trabalho, essas coisas. E o carro de boi, como o próprio nome diz, é uma carroça forte, não é dessas carroças pequenas, é grande, aberta, de rodas, às vezes, na época rodas de madeira, grandes rodas de madeira, pesada, e ali a tração do carro de boi era o boi, era o boi. Usavam-se 2 bois para puxar o carro de boi que estava carregando, transportando algo ali. A força dos bois era a tração. E sobre esses bois eram colocados um instrumento para prender no pescoço dele, por cima das costas, na altura do pescoço, um suporte, vamos dizer assim, que prendia o boi à carroça. Esse suporte se chama jugo. Isso é o jugo a que Jesus se refere. Jesus faz uma alusão ao carro de boi, ao jugo. Por quê? Quando o jugo era colocado sobre o boi, aquele homem que ficava sobre o carro de boi, que conduzia, que puxava o carro de boi, ele usava um outro artefato, um outro instrumento de ponta chamado agrilhão, que tinha uma ponta com a qual ele espetava o boi ia na direção em que ele queria, O boi era conduzido por aquele homem. Então, por aí você já entende o que Jesus quer dizer. Quando o jugo é colocado sobre o boi, o homem, o carroceiro, ele consegue conduzir o boi para onde ele quiser, e são 2 bois, Então, ele conduz os 2 bois para onde ele quiser. E Jesus faz esta comparação, Jesus fala que o jugo dele é leve, é suave, e o fardo é leve. Por quê? Porque quando o homem conduz o boi com o jugo, atrás do boi vem a carroça, que tem fardos. O que são fardos?
São sacos, pesos, né? Pesos colocados na carroça para que o boi puxe. Então você tem hoje no mundo espiritual, usando a metodologia de ensino de Jesus, ele trabalhava muito com essas metodologias com a natureza, com o trabalho da época, com as culturas da época. Jesus trabalhava muito para explicar, para pregar desta forma. E hoje, usando o ensinamento de Jesus sobre o jugo, né, com esses carros de boi, eu quero dizer a você que você pode estar com o jugo nas costas. E você pode escolher o jugo que você quiser. Nós temos o jugo do mundo, nós temos o jugo de Satanás e nós temos o jugo de Jesus. O jugo do mundo pode ser aparentemente atraente, legal, bom, divertido, gostoso, mas ele pode se tornar em um jugo pesado, triste, de doença, de vícios, de fragilidades, de necessidades, de miséria. O jugo do mundo pode se transformar num jugo muito pesado. O jugo de Satanás é um dos que mais engana. Satanás, quando você autoriza, você deixa que ele coloque um jugo em você, ele faz da sua vida um estardalhaço, ele acaba com a sua vida. Satanás, quando coloca um jugo sobre você, ele te leva, como o carroceiro leva o boi, para onde ele quiser. E muitas das vezes, quando estamos com o jugo de Satanás, uma das coisas que ele mais faz é levar você para o mais distante de Deus possível. Satanás começa a direcionar você a lugares onde não há Deus, a lugares onde ele vai te usar. E ele não te usa educadamente. Ele vai te escravizar. Com o jugo de Satanás, com o aguilhão de Satanás espetando você, ele vai te levar a caminhos tortuosos, que no início parecem caminhos bons, caminhos desejáveis aos olhos da carne, mas ele vai te levar à perdição. Se você não sabe o que perdição estou falando, é o que vai te levar a perder a sua vida. Talvez um vício às drogas como maconha, cocaína, crack, LSD, álcool, cigarro, tudo isso destrói a sua vida. Talvez ele vai te levar ao caminho da prostituição, onde você venderá o seu próprio corpo em troca de valores que não vão te servir de nada, porque a prostituição aparentemente parece ser lucrativo, mas quem está na prostituição não está por opção, está porque não consegue sair dessa vida, porque se tornou dependente do dinheiro e porque Satanás o prende. Imagine você, quem em sã consciência, quem liberto, vai querer ter uma vida usada, sendo vendido o seu próprio corpo, para que pessoas façam de você o que quiser. Uma pessoa na prostituição perde a dignidade, perde até mesmo a vontade de viver. E só vive dessa forma porque está com um jugo de Satanás. O jugo de Satanás é simplesmente
colocado em você para que você faça o que Ele quer, para que você ande nos caminhos que não são de Deus. Se você já ouviu uma palavra de Deus, se você já recebeu um convite de uma irmã, de um irmão, para estar conhecendo o Evangelho, para estar conhecendo a Jesus, para estar frequentando a casa de Deus, e você não consegue, você não quer ir, você não vê motivação para ir à casa de Deus, cuidado, você pode estar com um jugo de Satanás no seu pescoço. Satanás está levando você à perdição. Eu não sei quais dessas perdições que eu disse a você, quais desses pecados têm dominado a sua vida. Mas se você é uma pessoa enferma hoje, se você está com depressão, se você depende de drogas para ser alegre em alguns segundos usando droga, se você depende da prostituição para encontrar um sustento de vida, para sustentar a sua vida, para sustentar os seus vícios, para sustentar até mesmo sua família, se você usa a prostituição, você está com um jugo. E não venha me dizer que não há outra saída porque você depende disso, porque há muitas outras formas de Deus abençoar a sua vida. Você não precisa de um jugo de Satanás para ganhar a sua vida, para fazer disso o seu sustento. Pense nisso. Retire esse jugo de Satanás. Mas eu, como disse, não sei o pecado da sua vida. Talvez seja a gula, talvez seja a avareza, talvez seja a fofoca, talvez seja a mentira. Tudo isso é jugo de Satanás nas suas costas. Você está sendo conduzido por Satanás. Ele está te levando para o abismo, para a morte, morte eterna. Porque quando você se é conduzido por Satanás, o seu caminho é morte eterna. Satanás não quer nada mais de você do que a sua alma. Satanás está condenado ao lago de fogo e enxofre. E ele sabe disso, que um dia o nosso Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele irá voltar. E Jesus lançará Satanás no lago de fogo e enxofre. Mas Satanás não quer ir sozinho. Junto com ele vai a terça parte de anjos que caíram com ele. Mas ele ainda quer algo. Ele quer roubar você de Jesus. Se você não sabe, você é de Jesus. Porque Jesus pagou um alto preço por você. Jesus foi crucificado, cuspido, humilhado, pregado, usou coroa de espinhos, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, por nós, por mim e por você. A sua salvação é garantida por Jesus Cristo. Mas para isso, você necessita conhecer a verdade, que é Jesus. Você necessita aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E nada melhor para que isso aconteça que você esteja na casa de Deus, que você conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus se chama Bíblia. Hoje ela é acessível, qualquer pessoa pode ter uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, entre em contato com a Igreja Yeshua. Certamente nós proporcionaremos uma Bíblia a você. Porque a Bíblia, quando você lê a palavra do Senhor, você é liberto.
Se você lê a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, não tem como o jugo de Satanás ficar sobre você. E agora vamos falar sobre o jugo que é leve, que é suave, que o fardo se torna suave, leve. Vamos falar do jugo de Jesus. Quando Jesus fala para que você aceite o jugo dele, é essa mesma história. Só que Jesus, ele não vai colocar um jugo pelo qual ele vai usar agrilhões para te espetar, pelo qual ele vai te levar a caminhos errados. Jesus vai fazer o melhor para você. Ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai te salvar. Para que você seja curado, liberto e salvo, é só você aceitar o jugo de Jesus, que é suave. Imagine Jesus te conduzindo com suas próprias mãos num caminho de sabedoria espiritual. Jesus entregando a você o Espírito Santo Consolador. Jesus, quando ele volta ao céu, ele diz aos seus discípulos: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Conselheiro, o Príncipe da Paz. Ele entrega isto a nós quando nós aceitamos a Ele. Se você conseguiu juntar tudo que eu disse até agora, o jugo que Jesus coloca sobre nós é leve, porque o jugo que Ele coloca sobre nós se chama Espírito Santo. E se eu fosse você, eu aceitaria o Espírito Santo em sua vida, porque o Espírito Santo te ama como ninguém jamais te amou. O amor de Deus é um amor incondicional. O que quer dizer um amor incondicional? Ele não impõe condições. E talvez você pense: impõe condições, porque para mim receber esse amor, eu tenho que estar na casa dele. Para mim receber esse amor, eu tenho que abandonar, deixar para trás vícios, eu tenho que deixar para trás o egoísmo, a avareza, a gula e tantos outros pecados. Talvez você me diz: essa é a condição do amor de Deus. Não. Jesus te chama da forma que você está. Você não precisa largar nada disso para conhecer e estar na casa de Jesus. Venha do jeito que você está, e aí você vai conhecer a Jesus. E não é você que vai abandonar os seus erros, os seus pecados. É Jesus que vai te limpar através da palavra de Deus. Hoje eu falo com você liberto, porque eu falo o que eu aprendi com a palavra de Deus. Eu falo com o que Deus tem feito em minha vida. Eu já fui prisioneiro, eu já tive jugo de Satanás sobre as minhas costas. Pesado, muito pesado. Mas hoje eu sou liberto pelo jugo de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo Espírito Santo que Jesus colocou sobre mim. Talvez você esteja pensando: mas eu não te conheço, eu não sei se o que você fala é verdade. Se você não acredita em mim, e eu nem quero que você acredite em mim, porque essa é a glória de Deus, você tem que acreditar em Deus. Acredite em Deus e comece a ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia e peça
o Espírito Santo em sua vida. Se você já é de Jesus, já passou pelas águas, mas desviou-se dos caminhos, porque esperava em Jesus algo que você não recebeu, não julgue a Jesus. E agora eu estou falando do verbo julgar. Quando você diz que foi pela palavra de Deus e não aconteceu o que Deus prometeu em sua vida, não julgue a Jesus, porque não foi por causa dele. Se algo que você quer não mudou em sua vida, mesmo conhecendo a Jesus, é porque você falhou em algum lugar, ou é porque o lugar que você foi procurar a Jesus não tinha Jesus. Nós temos hoje muitos lugares que falam sobre um Deus que só traz prosperidade, que só traz coisas boas. Ele traz prosperidade, Ele traz coisas boas. Mas Ele disse também que no mundo teremos aflição, mesmo estando com Ele. Mas Ele também diz: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Será que você teve bom ânimo? Ou será que você desistiu no primeiro obstáculo? Pense nisso. Se você ler a palavra do Senhor, você vai encontrar um homem de muita fé. Um homem que venceu o diabo. Um homem como eu, como você. Um homem chamado Jó. Se você ler o livro de Jó, na palavra de Deus, você vai ver o que é fé. O que é estar na presença de Deus. O que é ter bom ânimo. O ânimo que Jesus te dá. Jó era um homem rico. Vamos dizer, um Elon Musk da época. Um homem milionário da época. Possuía muitas juntas de boi, de mulas, muitas riquezas, muitos funcionários, 10 filhos. Era um homem muito rico. E Satanás, perante Deus, desafia, porque Deus era orgulhoso, tinha orgulho de Jó. E Satanás desafia Deus. Então Deus autoriza Satanás a tocar em tudo que Jó tinha, menos na vida dele. Aprenda isso. Satanás vai tocar em tudo que você tem, mas Deus guarda a sua vida, ainda que você fale com ele. E Satanás o fez, tirou tudo que já tinha, riquezas, bens, funcionários, tirou seus filhos, e sua mulher ficou. Sua mulher diz a Jó: para que servir a esse Deus? Lembra quando eu te disse que Deus nunca falha? Se Ele não entregou a você o que você pediu um dia na presença dEle, olha tudo que Jó fez, tudo que Satanás fez na vida de Jó. E quando a mulher dele diz: nega esse Deus e morre, Jó disse à mulher: você está louca, mulher. Deus, tudo que tenha, do ventre da minha mãe, eu vim nu, do ventre, e assim eu voltarei. Mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Ele me deu, Ele tira. Você percebe a fé de Jó? Jó sabia que Deus não o mataria. Jó sabia que Deus não estava fazendo algo para prejudicá-lo. Embora parecesse, ele teve enfermidade terrível. Se coçava com um caco de telha, cheio de feridas. Mas ele sabia que ainda assim, o Deus da vida dele queria lhe passar algo, uma prova,
mas que um dia Deus o iria tirar da prova. Deus sabia que nada que ele viveu, que todos os sacrifícios que ele ofereceu, as ofertas que ele ofereceu a Deus, todos os dias de oração, que foram muitos, todos os dias em que ele pedia a Deus, intervia a Deus pelos filhos dele, não era em vão. Esse Deus era real. Ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus quem deu, e tudo que ele perdeu foi Deus quem tirou. E tudo que Deus tira, se você é fiel, Ele vai te restituir. Jó não reconhece em nenhuma de suas frases que Satanás foi quem retirou tudo dele. Não. Jó não dá essa glória a Satanás, porque a glória é de Deus. Então ele diz: Deus me deu, Deus tirou. Tente ler o livro de Jó e tente aplicar a fé de Jó na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você necessita, eu não sei a tua enfermidade, eu não conheço o teu vale, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus de Jó. Eu sei que se você perseverar, se você tiver de bom ânimo e sofrer e passar pelas aflições do mundo, segurando na mão de Jesus, Deus entregará a vitória. Talvez esse câncer que o médico falou que não tem cura, está metastasiando, está se espalhando, talvez essa seja a sua fé a ser provada. Continue esperando em Deus. Se Deus deu a sua vida, Ele tira quando Ele quiser. Mas se você orar, clamar e perseverar como Jó, Deus pode te curar, Deus pode te restituir, Deus pode curar esse câncer, que para o médico é improvável a cura, mas para Deus nada é impossível. E se Jó perdeu tudo, mas ele perseverou na fé, orando e crendo no Deus que ele servia, e tudo lhe foi restituído. Até mesmo os filhos de Jó, que ele perdeu, Deus restituiu. Todos os seus bens foram restituídos. Leia a história de Jó. Agora eu vou resumir um pouco para você, ficará mais fácil para que você entenda que para se ter restituição, buscando em Jesus, é necessário crer em Jesus. Não adianta, no primeiro, olha tanto que Jó perdeu 10 filhos, e às vezes o seu filho tem uma febre, e você já abandona Jesus. Às vezes o seu filho se machuca e você já abandona Jesus, achando que Jesus não cuidou do seu filho. Jó perdeu 10 filhos e não blasfemou contra Deus. Pense bem, a sua bênção está presa no mundo espiritual porque você está dando legalidade a Satanás e está esquecendo de pedir ao Deus Todo-Poderoso que te dê o livramento. Está esquecendo de agradecer ao Senhor. Embora tudo esteja dando errado, continue dando glória a Deus. Continue adorando a Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue na casa de Deus. Continue na presença do Senhor. Seja como aquela mulher. O profeta Eliseu profetizou, orou em agradecimento a uma mulher que fez algo de muito bom na vida dele e não sabia como recompensá-la. Então ele pediu para o seu servo Geazi para que ele descobrisse o que aquela mulher precisava, pois ela era rica
era casada, tinha tudo. Ela mesma achava que não precisava de mais nada. Mas no íntimo dela, Gease conseguiu perceber que ela não tinha filhos. E para aquela época, ter filhos era uma bênção, principalmente para quem conhecia a Deus, como aquela mulher conhecia. Prova-se que ela conhecia Deus, porque ela quis fazer o melhor para um homem em que ela viu a presença de Deus. E ela fez um cômodo para que ele dormisse, colocou uma mesinha, colocou tudo ali que ele precisava, para quando ele passasse por ali, ele tivesse onde descansar. Ela fez algo de bom para um homem de Deus. E Deus reconhece quando você faz algo para um filho dele, para um servo dele. Deus te honra. E aquela mulher não tinha filhos, então Eliseu orou para que ela tivesse filhos. E Deus ouviu a oração de Eliseu, do profeta, e Deus concedeu um filho àquela mulher. Mas com o passar do tempo, o filho sofreu uma enfermidade e ele morreu muito rápido. Então essa mulher foi na fonte, porque ela havia dito a Eliseu que nada ela precisava, ela tinha tudo. E ela não pediu um filho, mas ele orou, ela teve um filho. E quando uma mãe tem um filho, ela ama o seu filho. E tudo que ela menos quer é perder o seu filho. Essa mulher, perdendo o seu filho, ela foi na fonte. Ela chegou a Eliseu e disse: eu disse que eu não queria, que eu não precisava, mas o Senhor orou e eu tive um filho. Então Eliseu vai até aquela casa e o seu filho, ele ressuscita o filho daquela mulher. Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é que essa mulher, ela não blasfemou contra Deus. Até ela chegar, sair da casa dela com o seu filho morto, que ela mesma pôs na cama, o seu filho morto, ela sai de sua casa e vai na casa do profeta. Até ela chegar na casa do profeta, ela foi dizendo: o seu marido, onde você vai, mulher? Vou até o profeta. Está tudo bem? As pessoas perguntavam. Sim, está tudo bem. Quando Gease viu o servo do profeta, o auxiliar do profeta, a encontrou, ele perguntou: e como está? Está tudo bem? Sua casa, seu filho, seu marido? Sim, está tudo bem. Ela jamais disse: meu filho morreu, não está bem, Deus me enganou, Deus tirou o que ele me deu. Ela jamais disse: Satanás matou meu filho. Não. Ela foi de encontro à fonte, ao profeta. E chegando lá, ela ainda não disse. O profeta teve que se virar para descobrir o que ela queria. Porque Deus também não revelou ao profeta o motivo daquela mulher estar ali. Mas Deus, fiel, honra. É aí que eu quero chegar. Deus honra, Deus ouve a quem tem fé, a quem não duvida do poder dele, a quem não duvida da existência de Deus. Talvez, se Deus não resolveu o seu problema ainda, pode ser que ainda não esteja no tempo de Deus agir. Pode ser que Deus ainda quer ter certeza de que você tem fé, de que você se tornou um homem ou uma mulher de Deus. Isso vai no tempo de Deus. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser um dia. Tudo que nos resta fazer é termos fé. A chave, o segredo é a fé, é a perseverança na fé. Deus nunca tarda, Deus não adianta, Deus não falha. Deus é fiel e você tem que crer na fidelidade de Deus em sua vida. Então, não desista de Deus. Cumpra os mandamentos de Deus. Fique na presença de Deus.
e ouça o que Deus tem falado com você. Muitas pessoas têm perdido a bênção porque têm tampado os ouvidos para Deus. Deus fala com você o tempo todo. Ele usa homens e mulheres de Deus, Ele fala através da palavra, Ele fala através de situações. Ele usa até os atrasos da sua vida. Às vezes nós ficamos irados, perdemos a hora para um compromisso. É um livramento de Deus, dê glória a Deus. Certamente algo iria acontecer com você na caminhada, e Deus fez com que você perdesse a hora. Às vezes o improvável pode ser um livramento. Poxa, tinha tudo para dar certo nesse emprego, eu ia ganhar tão bem, eu estava praticamente contratado, e não sei o porquê não me chamaram. É um livramento do Senhor. Dê glória a Deus. Poxa, eu queria estudar em tal escola, não deu certo. Eu não consegui passar no vestibular, eu não consegui entrar na faculdade. Creia, dê glória a Deus. É um livramento. Deus não se importa com a sabedoria do homem, com a inteligência do homem. Deus não se importa com nada disso. Deus só quer o seu bem. Deus só quer a sua salvação. Porque neste mundo, nada nós levaremos. Somos apenas peregrinos. Não importa a faculdade que fizemos. Não importa o emprego que conseguimos. Não importa o carro que compramos. Não importa os amigos que temos. Deus nos ama e Ele nos quer salvos. Deus quer a nossa alma. O jugo de Jesus é leve para que você seja salvo. Aceite o jugo de Jesus. Deixa Jesus te conduzir no caminho da verdade e a vida. Jesus é o caminho e Ele quer que você ande no caminho dEle. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar. Não duvide. Coloque a sua fé acima de tudo. Fé em Deus. Acredite que Deus quer a sua vida. Deus quer a sua alma. E Deus quer você na glória. Aquele que valoriza o mundo, ele perecerá no mundo. Aquele que valoriza o reino de Deus, ele terá vida eterna na glória com Deus. Deixe Deus mudar a sua vida. Aceite o jugo leve. Aceite o fardo leve. Quando se caminha com Jesus, você não tem peso. Jesus vai tirando tudo que pesa na sua vida. Tudo que vem trazendo peso nas suas costas. Lembre-se, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Talvez o seu fardo seja uma enfermidade que está te consumindo a cada dia. Talvez o seu fardo seja uma prisão nas drogas, uma prisão no crime, uma prisão no adultério, no homossexualismo, uma prisão que tem acabado com a sua vida, que tem te destruído, te enfraquecido. E se a sua prisão for uma dessas, Jesus pode te libertar. Jesus pode te curar. E Jesus pode te salvar. Basta que você o aceite. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É os ensinamentos no caminho em que devemos andar. Aqui você encontra tudo que deve ser abandonado, tudo que está atrapalhando a sua vida, tudo que está te prendendo a algo ilegal,
tudo que não está deixando você vencer, você prosperar, tudo que não está deixando você ser feliz, ter uma família, aqui na palavra de Deus você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida para ser liberto. E lembre-se, o que está no mundo é muito menor do que habita em você quando você está com Jesus. Tudo o que está no mundo que dificulta as nossas vidas, quando estamos com Jesus, temos vitória. Aleluia, glória a Deus. Vamos aceitar o fardo leve, vamos andar com leveza, vamos andar com alegria, como aquela mulher de Sarepta que eu contei para vocês. Saímos do portão da nossa casa, oi, como está? Está tudo bem, graças a Deus. Entramos no carro, no Uber, onde for, encontramos amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, está tudo bem, está tudo ótimo. Não está lhe faltando nada, eu estou com Jesus. Mas se você não tinha uma enfermidade, entendeu? Não, estou com Jesus. Está tudo ótimo. E seu filho, como está? Ele é dependente aqui. Meu filho está com Jesus, ele está ótimo, está tudo na paz do Senhor. Não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Aleluia. Tudo isso que você talvez nunca ouviu falar, né? Está aqui, na palavra de Deus. Quando se tem o Deus verdadeiro, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Adonai, quando se tem esse Deus, quando se tem Jesus Cristo, nada te abaterá. Você não temerá mal algum, porque quando o mal bater a sua porta, você vai gritar: sai em nome de Jesus, e você vai ver a vitória de Deus. Aqui nos garante que anjos do Senhor estão para nos guardar, para nos livrar, para nos impedirmos de tropeçarmos em pedras. Aqui na palavra do Senhor está a garantia de que nós pisaremos sobre a serpente, sobre o leão, e teremos vitória. Aqui está escrito que a vara, o cajado do nosso bom pastor Jesus Cristo nos livra. Sabe por quê? Nos livra, nos conduz, nos guia. Os pastores usam um cajado e na ponta do cajado existe uma circunferência, uma aberturazinha, pela qual ele puxa as ovelhas. Quando ele vê que a ovelha está indo, descendo do caminho, ele põe aquele cajadinho ali no pescoço da ovelha e puxa. Nós somos a ovelha do Senhor. Quando estamos debaixo da proteção dele, que nos garante aqui na palavra de Deus, ele usa sua vara, seu cajado, e se nós começamos a desviar o caminho um para o outro, ele puxa nós para próximo dele e garante a nossa proteção. Porque se você não sabe, uma ovelha longe do seu pastor corre o risco de ser devorada por lobos, por ursos, por leões. Mas se o seu pastor te conduz próximo a ele, ele te defende. E não haverá urso, não haverá leão, não haverá lobo que vai tocar na sua vida. Isso está tudo aqui. Não sou eu que estou falando. Faça como eu te disse. Leia a palavra. E lembrando, se você não tem uma Bíblia, peça aqui na Yeshua. Nós providenciaremos uma Bíblia para você. Poste aí nos comentários: eu preciso de uma Bíblia, e nós vamos entrar em contato com você. Mas é necessário ter a palavra de Deus em mãos e abri-la. A Bíblia não é objeto de decoração, para que você deixe em cima de um móvel aberto no Salmo 23. Não. A Bíblia é algo que tem que ser lida todos os dias. Eu digo lida, mas melhor é ouvida. Que além de ler, você tem que ouvir, para que entre no seu coração
a vontade de Deus sobre a sua vida. Faça um teste. Comece a ler a palavra de Deus e veja as mudanças a chegarem à sua vida. Comece a profetizar o que está na palavra de Deus e veja as mudanças. Mas para isso é necessária a fé de Jó. Para isso é necessário ter fé no único e suficiente Salvador de nossas vidas. Leia a palavra de Deus e em nome de Jesus você será salvo. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que ela venha entrar no seu coração, você que me ouve, e que você venha buscar a entender e a aceitar a Jesus e deixar Jesus conduzir. Que você aceite o jugo de Jesus, que é leve o fardo, que é suave o fardo é leve. Deixe Jesus dirigir a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Vamos orar para que o Senhor venha confirmar essa palavra em seu coração. Eu quero pedir a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais que divulguem os vídeos aqui postados pela Yeshua, que pessoas podem estar precisando dessas palavras, desse conhecimento. Jesus está voltando, o Evangelho tem que ser pregado. Nós não podemos abranger todas as pessoas, mas você pode compartilhar e ajudar a obra de Deus compartilhando esses vídeos para que outras pessoas venham a ser salvas. Porque a Yeshua é uma igreja que prega somente a verdade. O nosso objetivo não é ganhar nada além de almas para Deus. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela Tua palavra. Agradeço por o Senhor usar a minha voz, por o Senhor falar com as pessoas, por o Senhor libertar essas pessoas, o Senhor curar essas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Pai, peço ao Senhor, Pai, que esta palavra seja confirmada no coração de cada um que ouvir, que haja mudança nessas vidas, nessas famílias, que o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade, através dessa palavra, para entrar na vida dessas pessoas e fazer a mudança. Que essas pessoas venham a entender que para se ter uma vida plena, com uma vida de vitória, que leve à salvação eterna, é necessário, Senhor, ouvir a Tua palavra, estar na Tua casa e aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador, pois só Jesus Cristo salva. Muito obrigado, Pai. Confirma em cada coração, em cada lar, a certeza de que Tu és Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos na beleza e na grandeza da Tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a oportunidade, a pastora, a Igreja Pentecostal Yeshua, porque não há nada mais gratificante do que estar fazendo a obra de Deus. Amém. Aleluia.